saudade de você. Guardei o teu chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh vovô. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Ao lado eu escuto. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Boa noite, estamos chegando por cá no Coité Cultura, nesse finalzinho de tarde, 18 horas em Riba do Prego. Em Riba do Prego, vamos começar o Coité Cultura. Já dando uma boa noite a todos os nossos ouvintes aí, o coitezão de audiência chegando por cá no nosso Coité Cultura. Vamos adiantar o lado, pessoal. Bora ver os buchos grandes chegando por cá. Boa noite, indo bucha grande. Filho de Deus. Já tem barriga grande aí. Muito bem. Vamos adiantar o lado aqui. A nossa pilera está começando no Coité Cultura hoje. São exatamente 6 horas e 1 minuto em Conceição do Coité, na Bahia. O bate-papo hoje é legal. Ninho Santana. Casa de aranha, quero meu bem, não ser feliz com mais ninguém. E me sinto só, tenho meu xodó, estou e ela não vem. Eu fico perturbado, eu bebo e choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ela. Cada dia o teu dia, fica farra todo dia, minha felicidade é ela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, eu quero ser feliz com meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, eu quero ser feliz com meu xodó. Bom. De areia, eu quero meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. Se me sinto só, tenho meu xodó, eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, eu bebo e choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ela. Cada dia do dia, farra todo dia, minha felicidade é ela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, eu quero ser feliz com meu xodó. Sou um homem de uma mulher só. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia, venha comprar na Farmácia Santa Maria. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros.
ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Atirada, espingarda, lazarina, ver cachorro acuado com tatu, um vaqueiro pegar um boi zebu, enfrentando os perigos da campina, gavião escondido na faxina, pra pegar pinto novo no oitão, um matuto soltando foguetão, avisando de um filho que nasceu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Arma foge em vereda de preá, faxiar passarinho na dormida, tucaiar as marrecas na bebida, ver galinha fugir do carcará, fazer pasta de rapa de joá, que a espuma é do jeito de sabão, criar peba no fundo de um caixão, quem morou no sertão nunca esqueceu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Meu sertão velho, chegando por cá, todo bichinho de unha, Deco Marineuza Santana, velho, chegou. Estamos principiando o Coité Cultura. Cala a boca, menino, filho da Água Serena. Não fica me interferindo não, que eu não tô bom hoje não, viu, filhinho? Hoje eu tomei os pitu logo cedo, não tô bom não. Eita, não sei. Tomei os pitu. Você tá mentindo que eu sei. Eu tomei os pitu. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo, mentindo. Deco, compadre. Ô, compadre Ica, não tô mentindo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Vamos adiantar aqui, mandar um abraço aqui para o pessoal que já chegou por cá, a nossa audiência já está chegando no nosso principiado Coité Cultura, compadre Ica Moreira, né, compadre Ica Moreira, caba velho bonito, o nome é bonito, né, compadre Ica, é bonito. Aí, ele é feio, eu conheço. Menino, não me queima com homem não, que eu estou fazendo a média aqui, né, compadre velho. Compadre Ica, obrigado pela audiência, fica aí que nós temos um bate-papo legal daqui a pouquinho, mostrar as coisas aí, a chuva que está causando em Salvador, chuva, enchente aqui na região de Barrocas, viu, compadre velho? Vamos adiantando aqui de Cavazinho, vamos botar as coisas no prumo aqui, com o compadre Bernardo Viva Mares está aqui vendo a gente aqui, com o Marineuza Santana, boa noite aí para todos os ouvintes do Coité Cultura, obrigado aí, compadre Neuza. Zé Carneiro está chegando por cá, lá do Dix Tax, né, compadre Zé Carneiro, Chimba, velho, do Volante de Ouro, mas Viludinho chegou hoje ainda não, viu, compadre Chimba, Viludinho. Cremosinho da Bahia, tá para chegar. Zé João daqui a pouquinho canta, né, Zé João, lá na Teofilândia. Choveu aí, Zé João, com o Padre Douglas, Submissão, tá pro Cabarrento, com Mariana Almeida, Camila de Araújo Santana. Olha que nome bonito, Camila de Araújo Santana. Mas é feio, eu conheço. Filho da peste, tu não xinga minha filha, não, que eu vou mandar tu coisar. Mas é feio, esse filho do Cusco Meio, né, compadre? Nativa Barreto, tá vendo a gente aí? É a prima de compadre Midinho, é a prima, né, compadre? Menino, deixa de pataquara, vamos adiantar o lado aqui, né, compadre velho? O padre Mildinho lá do Forró Repente, a dona Luísa tá lá na Tiririca vendo a gente, nesse finalzinho de tarde, né, compadre Mildinho? Preparando para o dia a dia, amanhã já tem o que fazer. Nesse mesmo, compadre Zé Carneiro, velho. Vamos adiantando aqui, gente, em Salvador, a chuva tá acabando, tem deslizamento de chuva, de terra por lá e desmantelando as coisas, gente soterrada, Barrocas. Daqui a pouquinho vamos mostrar a chuva do nosso correspondente virtual. Barroca, Vigimba, choveu bastante em Barroca. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, está tudo na atualização aqui do nosso Coité Cultura, né? Com o padre Zé João Carneiro chegando por cá, com o padre Ica, já falei aqui, com o padre Bernardo, né? Como é que vem? De Galego Táxi. Peraí, celular, fica quieto aí.
de Galego Táxi, é o telefone, sim, para discar para o talofone de compadre Chimba aí, né, Galego Táxi, né, de Galego Táxi, o telefone é o 999, você tem que ter o 9, né, 981-21-2000, telefone fácil danado, né, compadre Chimba, aí é fácil demais o telefone aí, fácil mesmo, né, pessoal, é o 981-21-2000, você vai ligar... Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Vai se lascar, vai capar a formiga lá pro Coscobel, né, compadre Chimba? Aquele mozinho não chegou ainda não, aqui com Comadre Glaucia Milena, boa noite, Comadre Glaucia Milena, ela que tá aí nas Guabeiras, lá monitorando Camila, né, Camila, ela é a patroa de Camila, como é que é essa confusão aí, não entende de nada, né, compadre? Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado, está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão choveu. Sertão velho sofrido, né, compadre? Eita, seca, moída, né, compadre Milena? Compadre Milena, a mãe de compadre Milena tá lá no Taboão da Serra, São Paulo, né? É uma coitense, mas tá lá há 28 anos, fora as horas extras, os feriados, né, comadre Zita? Não sei por que nosso povo desterra assim, né? Eu nunca vi tanta gente fora de Coité como a cidade de Coité. Tem gente demais na Paraíba, Rio Grande do Sul, tem gente no Maranhão, tem gente no Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente no Japão, né? Tem uma família aqui do pessoal de Edivaldo da Rádio no Japão. Os Coscobel de vez em quando tá lá assistindo Coité Cultura, agora de noite, lá é de dia, né? Eles não entendem porque é que eu faço esse programa cedinho assim lá, mas é lá. Eu falei, é aí, filho de Deus, é aí, que aí é 6 horas do dia, aqui é 6 da noite. Não venha pra cá não, né, comadrezita? Não venha pra cá não. Gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também aqui Seu Tião, um homem com 94 anos. Vocês vão ver o que é que Seu Tião faz no trabalho. É um exemplo de vida. Já, mas antes eu vou dar um passeio aqui. Daqui a pouquinho eu vou atualizar aqui o clima da chuva, o que está acontecendo aqui em Barrocas. A chuvinha de ontem e de hoje, viu, gente? A chuva de Barrocas encheu tudo, viu? A gente vai mostrar aqui com nossos informantes virtual, né? Com o Padre Adal, velho, que tá vendo a gente aí, o Coscobel do Forró, com o Padre Noélio. Chegou com o Padre Noélio, velho, cabe o nome de Padre Noélio, é mais bonito. Eu conheço. Esses meninos tá me acabando com o meu dia a dia, esses meninos. Não tenho medo de nada. Ó, cala a boca, viu? Você não tem medo do quê, rapaz? Você tá com conversa furada, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Bora adiantar, filho de Deus. Vamos Sangue adiantar de Jesus aqui. tem poder, que desmoralidade, hein? Vai ter um... meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É uma confusão que não tem no furum que dê conta, né, compadre? E que o Padre Noélio disse que esse ano que ele me falou hoje, né? A gente conversou, bateu um papo lá na rua, tomamos um café. Foi, Noélio? Foi. A gente se viu hoje. Não lembra não, Padre Noélio? Nós sim bateu um cafezinho. Você tá mentindo que eu sei. Não, menino. Você tá mentindo. Noélio é da jiboia. Você tá mentindo. Essa menininha é um filho do Coscobel, né, vale? É filho do Coscobel aí, virada Lagoa Serena, né? Ê, furuco, velho, bora adiantar aqui, antes de eu mostrar aqui, pessoal, a chuva de Barrocas, né? Nós temos correspondente virtual, né? Os amigos que mandam os vídeos pra gente, é isso que a gente fala, da conexão dos amigos, né? Que a gente, né, Papai Noel? Os amigos assistindo a gente, além de assistir, tá nos monitorando, mandando as informações e nós vamos atualizando, né? Deixa pra lá. Eu não vou mais tratar desse assunto, dessas conversa velha e pisada, né, compadre? Que eu não sou beijo nem nada, né, compadre Noel? Cadê aqui? Ontem eu fiz um rodízio, né? Eu tive que fazer um rodízio, achei que era interessante para os nossos amigos que não estão podendo vir aqui na centro do município, né? Eu peguei aqui o meu motorizado e fiz um intercâmbio rapidinho para mostrar para vocês aqui o nosso circuito rapidinho. Bora adiantar lá, bora ver, vamos. Para entrar aqui na cidade de Conceição do Coité, a cidade está em véspera de Natal, já é novembro, né? Finalzinho de novembro. E vamos mostrar para vocês aqui dentro do nosso circuito do Coité Cultura. Vamos fazer um percurso mostrando para vocês aqui, viu?
Esse aqui é o Rodonel da entrada da cidade. E a gente vamos aqui começar agora para vocês aqui a avenida. Vamos entrar na avenida aqui para a gente acompanhar. Estamos entrando aqui na Avenida Eduardo Magalhães. Essa é a nossa intenção, nós pegar esse percurso. Deve dar aqui seus 3 a 4 quilômetros para nós entrar lá dentro do Natal Luz. É exatamente isso, a nossa ideia é mostrar nesse pôrzinho, finalzinho de tarde e início de noite, a gente mostrar para os nossos telespectadores um percurso de 3 km. A gente vai sair aqui da avenida e chegar lá onde tem um desfile do Natal Luz. Então a gente só mostrar para vocês aqui como ficou bacana, né? Aqui está o pedestre ainda fazendo seus exercícios, né? É mais ou menos isso aí que a gente quer mostrar para vocês. Tudo sol, muito bonito. Tá, não é dia, não é noite, mas é isso aí. Cartão postal Coité, Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Bastante gente aqui no percurso dos seus exercícios físicos. Nós estamos fora do circuito. Nós estamos fazendo um rodeio aqui na principal para nós entrar lá dentro do circuito, né? Vamos lá dentro do circuito. Aqui o Coité Cultura motorizado. Para os nossos telespectadores. Essa cidade está bastante movimentada. É muito natural nesse finalzinho de dia. E por conta também Valeu, Cardozinho, tá aí assistindo a gente nos volantes das estradas, mas deu uma entradinha aí. Obrigado, nego velho. Vamos seguindo daqui a pouquinho, Cardozinho. Obrigado pelos vídeos de Barrocas, viu, Cardozinho? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí a chuva de Barroca aí. Você que enviou aí da sua região a enchente aí. Aí, movimentado, fizinho de tarde, movimento tenso, natural. E a gente vamos acompanhando aqui, até nós chegar lá no nosso circuito, para ver se a gente consegue entrar lá no circuito do Natal, né? Pra gente mostrar para vocês como tá maravilhoso lá a praça principal, onde acontece os desfiles, os carros alegóricos, né? As dançarinas, os patins, né, gente? Muito bem. Conceição do Coité e o Coité Cultura trazendo para vocês aí essa bacanagem de Coité Cultura, as coisas comiam da Bahia, né? Muito bem. Estamos chegando no início do nosso circuito lá. Vamos chegando aqui. Vamos lá, pessoal. Como a gente prometeu para vocês, já não vai ser mais motorizado. Vamos entrar aqui vai ser no mecânico mesmo. Já estamos aqui na principal avenida e já está fechado o horário. Aqui os agentes já fechou para se fazer o circuito aqui todo fechado, viu, gente? Esse aqui é o lugar, a praça principal começa daqui. E eu vou agora adiantar para vocês aqui, até a gente sair lá no ponto principal que a gente deseja mostrar para o pessoal. Estamos chegando de Gavazinho. Novembro, hoje é 26 de novembro, vai até dia 6. E aí, Coscobel? Vai até o dia 6 de janeiro, né? É isso aí, dia 6 de janeiro. Essa festa do Natal Luz tem o término, né? Que termina com risado. Beleza? Essa é uma festa que realmente tem valorizado bastante a família, nunca visto antes, né? E a ideia aqui só mesmo mostrar para nossos ouvintes que nos assistem Vamos lá, pessoal. Fomos interrompidos ali, manda o sinal. O pessoal ali estava pedindo brecha para poder passar ainda, né?
E aí eu fui interrompido mesmo no semáforo. E estamos andando aqui. Vamos pegar, sair lá na Fonte Luminosa e a gente finaliza nosso vídeo lá na praça da igreja onde foi reinaugurada. Aqui tem os febrentinhos. Deixa eu ver quem é esses camaradas que estão aqui montados nesse camelinho aqui, menininho, Pilar de Belém. Aí as crianças adoram isso aqui. Natural, né, pessoal? As crianças adoram isso aqui. No meu tempo era um bonequinho de cera, né? Tchau, tchau, cabra velho. Feliz Natal pra vocês. Essa aqui também é de um local bastante visitado, né? Esse Papai Noel não está muito satisfeito hoje. Está meio chateado, né, compadre? Um frio do Coscobel. Aqui não faz frio não, viu, compadre? Não reclame não, que aqui é fornalha. Bora. A proibição está regulamentada por decreto. Vamos embora, vamos adiantar. Tá ali pedindo para tirar os veículos. Quem ainda se encontra presente. Aqui também, essa casa aqui é a casa do Papai Noel. Ela daqui a pouquinho vai abrir as portas. A proibição está regulamentada por decreto. E atender aí as crianças, as famílias para fazer. Pois é, meu amigo Tuco, tá lá vendo a gente na capital baiana, tudo. Daqui a pouquinho o Tuco vou mostrar algumas imagens de deslizamento de terra em Salvador, gente soterrada, viu? E chuva na região. Daqui a pouquinho a gente tá atualizado aí, viu, Patuco? Obrigado pela audiência. Aqui é o circuito, Tuco, é do Natal Luz de Coité. Tá lendo ali uns versículos da Bíblia. Não matai, não roubai, não julgai, amar pai e mãe e os seus descendentes. Né, Papai Noel? Muito bem, bora. São diversos pontos para fotos. Já está aberto para visitante aí, os participantes do pessoal aí do Natal Luz Coité. Quarta edição. Estou chegando aqui na Fonte Luminosa. Teve uma rapaziada aí que estava destruindo essas bolas, esses enfeites, pichando. Não sei por que fazem isso. Não sei por quê. O que foi, Piaba, que você quer aqui? Isso não é hora para cachorro estar aqui atrapalhando os visitantes, Piaba. Não é possível que você, Piaba, não vai liberar pelo menos até amanhã de manhã, Piaba, né? Muito bem, Cholinha. Vá cuidar da vida, vá. Pois é, gente, como eu estava falando, pra que destruir essas cabeças? Não pensa não, isso é desnecessário. Você quebrar algo que é do seu próprio, sua própria diversão, dos seus filhos, da sua família, enfim, não quebre, não faça isso. Tenha bom senso. Tudo isso aqui, gente, é para a alegria das crianças, das famílias. É um dinheiro que se gasta, a prefeitura gasta, mas dinheiro é para isso mesmo. Trazer lazer para as famílias. Não precisa você sair destruindo essas coisas que está aqui. A gente viu os vídeos aí, alguém quebrando essas coisas. Lembrando a vocês que as câmeras já sabem, já mandou as imagens para as investigações, já sabe quem é, viu? Você que quebrou aí, você que pichou, vai vir a notificação para você, o pau vai quebrar. E tem que notificar mesmo, tem que botar esse camarada para pagar o preço. Porque não tem que quebrar nada aí. Se você, por questão partidária, você não deve quebrar essas coisas. As imagens já foi mostrada para a investigação, você vai pagar o prato por isso. E é para fazer pagar mesmo. Pagar caro. Entendeu? Esse ponto aqui é um ponto bem visitado. Essa fonte luminosa foi revitalizada. No governo anterior
foi desativada. Ela foi feita aqui por Hamilton Rio de Araújo, um dos primeiros prefeitos aqui da minha geração, né? E aí ficou 8 anos desativada. E agora aqui voltou ativa. Nossa cidade tá bonita, né? E aos visitantes que vêm, fica feliz, comerciante só tem a ganhar com isso. Muitos visitantes que vêm das outras cidades, só tem que mesmo que dizer que é uma festa que do dia 15 de novembro até o dia 6 de janeiro. Então, são 7 semanas, se eu não me engano. 7 semanas de festividade aí, do Natal Luz. E aqui tem mais um ponto bacana, ponto de fotos, que aqui é o 2025. A gente acompanhou aqui em 2021, quando foi iniciado aqui o Natal Luz. Pois é, pessoal, vamos finalizar nosso vídeo aí para nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vamos fechar lá na Praça da Matriz, onde a gente acompanhamos a inauguração, né? No dia 15 foi inaugurada a nova praça, que ela faz parte aqui do circuito. Gostou da pipoca? Valeu, Jefferson Filho, assistindo a gente aí. Obrigado pela audiência. Compadre Jefferson Filho, Alberto Santo aí, boa noite. Compadre Jaime, estamos chegando, viu, compadre Jaime, Zacarias, compadre Tugo. Vamos continuar aí. E daqui a pouquinho, compadre Jaime, nós estamos com a matéria aí. Obrigado pelos vídeos sobre a capital aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Também Barrocas, com muita chuva. Dia 15 de novembro, né? A população recebeu essa praça aqui. Dia 15 de novembro, aqui é a Praça da Matriz. Ganhou essas novas palmeiras, foi mudado todo o piso, né? A estrutura toda modificada. Aqui é a praça, o maior lazer da cidade se encontra aqui. Aqui foi tudo revitalizado, foi mudada a estrutura, foi uma estrutura nova, né? Um desenho, um modelo já moderno, né? E ganhou novas árvores. Foi um negócio bem diferenciado, novo jardim. Isso aí é muito bacana. Então aqui está o coreto. Esse coreto tem sua história. E sempre que ele passa por um processo de revitalização, não muda o seu modelo original, a sua cor. Ele está sempre nesse modelo, não mexe na sua estrutura física. Entendeu, pessoal? É sempre essa cor, entendeu? Esse modelo aí. A nossa praça é essa aqui, ó. E aí, isso aqui logo mais, gente, é a fonte luminosa. Aqui tem fonte luminosa também. Aqui daqui a pouquinho começa a funcionar. E eu estou fechando aqui meu bate-papo. Eu vou subir aqui no coreto e dizer a vocês aqui, ó, olha lá a placa Feliz Natal para todos lá, ó. Muito bem? A nossa cidade, aqui está a Igreja da Matriz. É nosso cartão postal, podemos dizer assim? Podemos, cartão postal. E é isso aí. Aqui agora estou chegando nos Reis Magos. Muito bem. Aqui é um ponto muito visitado, para fazer suas fotos, guardar como lembrança. Ele está aqui ao lado da igreja, né? O menino Jesus, simbolizando aqui o menino Jesus, correto? Ali tem o burrinho. Na história bíblica foi um jegue, esse burrinho aí, mas na história bíblica, como o jegue e o burrinho é primo de um do outro, tá valendo, né? Aqui tá os Reis Magos, simbolizando aqui o presente que deu a Jesus de Nazaré quando ele nasceu. Correto, pessoal? Correto, aí os 3 Reis Magos. É isso aí.
Nós estamos finalizando aqui nosso bate-papo. A nossa ideia é mostrar a avenida para vocês, como a gente mostrou, correto? E também o circuito aí no movimento, depois vai ser mostrado no movimento aí depois, beleza? Vamos embora, Coité Cultura. Pessoal, que a avenida que tá bonita, né? Começa aí o circuito do Natal Luz e finaliza lá, onde a gente, na Praça da Matriz, né? Que o padre Otávio Sena chegou por cá. As pulgas aí, compadre. E essas pulgas, filho de Deus. Eita, pulgaria dos infernos, né, compadre Sena, velho? Tipo, com o mimo tampado aqui, não foi, compadre Sena? Ei, Sena, velho, Otávio Sena, duvido aí. Uma cachorrada desgraçou aqui, viu, compadre? Adelídio, manda uns pozinhos aí pra gente matar uns furungos de umas pulgas aí, Adelídio. Tomou as casas da gente aqui, essas pulgas, não ficou passarinho, gato, cachorro, expulsou o padre Sena de dentro de casa com o menino, papagaio, gaiola, foi uns infernos velhos, né, compadre? Eita, sofrimento, né? O Edício Ave, coisa comeu. O Edício, eu tive hoje na aula lá e me informaram, eu fiquei um pouco triste, que o nosso professor lá, Porfírio, me disse que você estava sem aparecer na aula lá, porque tinha falecido o seu pai, eu fiquei sem saber. Viu? Meu sentimento aí, meu amigo. Deus conforte a você aí, porque só sabe quem perde. Viu, velho? Qualquer hora a gente bate um dedinho de pilera aí, viu, compadre Edício Suave? Ô, pessoal aí, o compadre Edício, choveu aí, filho, da Fortaleza. Disseram que tinha chovido aí. Eu mostrei uns vídeos ali descambando pro lado do rio lá, né? Do rio Tocó, né? Ontem aqui no programa. E aí, não sei se na sua região aí tem melhorado. Vou passar agora, antes de eu mostrar o velho Tião, um homem com 94 anos, primo carnal de compadre Rui, né? Tu não tem não, o Adelídio, eu homem que não tem nada, né, bicho? Adelídio não tem nada, o homem disse que tinha, nunca vi um negócio desse e não tem nada, velho. Tu é doido? Eu nunca vi uma coisa dessa. Eita, não sei. Ei, Adelídio, velho, o nome de Adelídio é triste, né? Adelídio, a mãe que bota o nome desse no fio é pra ele não resistir e de morrer de desgosto, né, compadre Orlando Miranda? Nome desgraçado. Você tá mentindo que eu sei. Por quê? Você tá mentindo. Não, filho de Deus. Você tá mentindo. As mães botam que é pra desmantelar os meninos, pra não casar, pra ficar esses meninos velhos, que não pegam a M dentro de casa. Minha mãe, vai ali na fonte buscar um pau de lenha, né, compadre Orlando? Orlando é tirador de leite, né, compadre? Verdade, né, compadre? Muita chuva aí, então é disso. Muito bem, pela informação aí, filho de Deus. Qualquer coisa, se chover de novo, faça um videozinho aí e mande por Nossa Senhora para nós registrar esse momento aí, né, compadre? Orlando Miranda, choveu o Juazeirinho aí, Orlando Miranda, velho. Filho do Coscobeu, cadê tuas informações aí? Que tu também é um ouvinte do Coité Cultura, né, compadre Rui? E a fazenda sua aí, compadre Rui, choveu? O Rui tá calado. Quando tá calado é porque choveu lá. Otávio Sena disse que lá na Cabaceira não tem informação, né, compadre? Disse que lá não tem informação não, que ele estava ocupado aqui com a empresa dele. Otávio Sena, velho, o homem das pulgas, né, compadre? Nós estamos aqui no bairro das pulgas aí, né? O nome da Adelídia é um nome lindo, né, Adelídia? Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, de perto. O nome dele é Quembrozinho. Agora que é de lascar, né, compadre? Agora que é de lascar, o nome Quembrozinho. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Bora. Aqui nada ainda foi, Orlando. Nada ainda, né, Orlando? Eita, na minha roça também não pingou, Orlando. Nunca vi um negócio desse. Chove na região todinha e o bambu lá, porque eu também não tenho roça, viu, Orlando? Mas você é fazendeiro. Você mandou tirando leite das vacas um dia desse aí, né, compadre? Bora, vamos adiantar aqui. Vou lá agora pra chuva de Barrocas e uns trechos lá de São Salvador, né, gente? É com um trecho até triste, mas a gente vai mostrar pra vocês aqui uma coisa rapidinho. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado, está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor,
desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão chover. Ô, Zé João, velho, Zé João tá dizendo que lá choveu, foi Zé João na Teofilândia. Tá dizendo que daqui a pouquinho o Zé João canta um cadinho pra gente, né, Zé João? Se eu adiantar o lado aqui, choveu o Cupari Rui, né? Choveu nada por lá, né, compadre? Lá na fazenda do Cupari Rui, dizer que não choveu nada, é assim mesmo. Mas vai vir, né? Bora aqui descer para Barrocas. Barrocas, a gente começa em Barrocas e finaliza aí as informações aí de Salvador, né? Nosso amigo correspondente, o compadre Jaime Pereira, né? O compadre Jaime Pereira com as informações, mandou os vídeos pra gente lá, a gente atualizou aqui, né, compadre velho? J. Moreira aí tá vendo a gente aí, e Zé Carlos, aí em Cansanção, na Bahia aqui, né? Pertinho da gente, né? 300 e poucos quilômetros e uns 60 metros, né? Pronto, daqui a pouquinho eu já vou verificar aqui o vídeo de Edilson que já enviou pra gente, dentro da nossa possibilidade aqui. Vamos pegar, bora ver. Vamos ver aqui, Barrocas. Parar pra ver, viu, menino, esse momento, viu? Quanto tempo, Jesus, não aconteceu isso. Aí é Barrocas, viu, gente? Aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Vai, Jack, vai, Jack. Glória a Deus, Senhor. Olha como tá a baixada aqui em Rio da Casa de Claudivan. Olha, chama, cuida. Cuida, menino, esse momento, viu? Quanto tempo, Jesus, não aconteceu isso. Aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Vai, Jack, vai, Jack. Glória a Deus, Senhor. Olha como tá a baixada aqui em Rio da Casa de Claudivan. Olha, chama, cuida, cuida. Pronto, pessoal, aqui já é Salvador. A situação de Salvador, vocês viram aí essas informações aí, ó, né? A atualização aí foi aí na terra de compadre Jaime aí de Cardozinho, né, pessoal? Aqui em Nova Brasília. Nova Brasília, já dentro do município ali, entre Barrocas e Serrinha ali, Teofilândia ali, aí a chuvada foi desse jeito aí, né? Agora aqui já é Salvador. Cadê Salvador aqui? Deixa eu ver, deixa eu atualizar. Né, compadre velho, compadre Jaime que enviou os vídeos aí. Cuida, vamos ver Salvador agora aí, pessoal, pra gente ver aí como é que tá a capital lá, viu, gente? Aí a capital não é brincadeira, né, gente? Lá tem chovido muito, né? Chovido bastante, teve deslizamento de terra, pessoas soterradas, né? E é desse jeito aí, né, compadre velho? O nosso amigo JC Moreira e Zé Carlos até lá choveu, né? Só dá 130 quilômetros. Conseguiu localizar o rapaz. Ó, vamos ver aqui, depois eu vou ler a mensagem aqui do meu amigo aqui. Fala, comadre. Aí, pessoal, o deslizamento aí, esse deslizamento de terra aí, soterrou pessoas embaixo, né? São casas também que as pessoas fazem em lugar aleatório. Muitas vezes até, gente, bota a culpa no prefeito, no governador. Mas, na verdade, eu acredito assim, não estou aqui desfazendo de ninguém, mas eu não posso já entender que governadores, que prefeitos, sei lá, que venha a ter culpa por conta disso. As pessoas fazem casa por não ter condições de comprar um terreno, invade essas empucas, constrói de uma maneira sem uma estrutura. Né? Gente, Saramandaia Saramandaia é um bairro aí, né? De terra, soterrou 3 casas aqui do lado do prédio. Não, já foi sentido. Que estão tirando aqui, esse rapaz tá. Vamos socorro aqui, ó. Vai ser de mão. Tô correndo aqui, ó. Vamos devagar. Ei, calma, amigo. Deus é contigo, meu amigo. Aí tem esse pobre coitado soterrado aí, né? Aí civis e bombeiros, né? Pra tentar tirar esse pobre coitado aí dessa agonia de vida. Vai tirar você daí. E é isso aí, né, compadre Jair? Tá dizendo aqui que ainda estão à procura de vítima. Vem. Chegou o bombeiro. O muro velho já foi embora aqui, é da escada. Tá cadinando. A realidade do mercado aí, ó. Bom, aí já tá numa área civilizada, né, compadre? Mas é muita chuva, viu?
É muita chuva para fazer isso, ao nível da água que está chegando aí. Então, lá nas Ipuca, vamos dizer assim, onde as pessoas constroem aquelas casas, olha isso aí, gente, um mar de água. Numa avenida dessa aí é muita água, muita água. O tal poste, dá pra vocês verem aí, né? Aí tá numa avenida civilização, estrutura pra tudo, né? É, gente, é isso aí. Mas aqui, quando é aqui no nosso Nordeste, aqui, ó, tem para onde as águas embora. E essa chuva aqui no nosso Nordeste, ela é benéfica, né, meu? Essa chuva que tivesse em Salvador, viesse toda para nossa região, seria bem mais, vamos dizer assim, aproveitado com relação aos benefícios. Mas não está no querer do homem, né? É o Criador que tem essa diversidade. Luiz, não aconteceu isso aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Eu quero mandar um abraço aqui, que está chegando por cá, com o padre Gico, Coscobeu, Gico, boa noite, Coscobeu. Você viu aí a chuva que teve aqui, peraí, celular, aqui no povoado de Nova Brasília. Estou passando aí, viu, compadre? Você está vendo aí em tempo real aí, viu? Nova Brasília aí, ó. Né, viu? Quanto tempo, Jesus, não aconteceu isso aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Pois é, compadre Gico, tá aí a atualização, a gente tem uns ouvintes que passam pra gente aí. Laís Ramos, tá dando boa noite aqui, aparecendo por cá, vendo aí nossa Coitectura. São Joaquim aí, né, compadre? São Joaquim aí, próximo a São Joaquim, com o padre Jaime atualizando aí esse vídeo aí da questão desse aqui, ó, que é uma das avenidas, né, bacanagem aí do Salvador, né? É isso aí, compadre Jaime? O padre J. Moreira e Zé Carlos está dizendo que lá na região de Monte Santo, né, Cansanção, Cristo da Cunha, a chuvinha foi mais ou menos um pouquinho, né, compadre? Foi uma chuvinha aí, aqui em Coité. Aqui em Coité também não está assim, deixando a gente coisado ainda não, né? Né, compadre Zita? Mas a gente vai esperar por Deus mesmo, né? Até a hora que ele quiser nos presentear, né, gente? E eu volto a dizer, quando acontece um deslizamento desse de terra desse aí, olha lá a espessura que está essa altura, onde está aquelas casas lá. Então quem estiver lá embaixo, na hora que aí subir esse morro, descer morro abaixo, molhado, tem que soterrar quem estiver dormindo. E essas coisas acontecem mais à noite, e aí a situação fica mais agravante, né, compadre Jaime? Fica mais, pobre coitado aí, sendo salvo, né? Vai ser salvo aí, Deus poupou a vida dele aí. Mas, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, compadre Jaime, estão procurando vítima aí desse deslizamento que não apareceu ainda, né? Justamente aqui na nossa região as águas têm para onde ir embora, as casinhas feitas de adubo, mas é fortalecido, né? As casinhas feitas o terreno é aprumadozinho, né? Tem umas pedrinhas, um negócio, os predeiros é mais apunhanhado, e aí sim vai, né, compadre? Eu vou falar disso, falar de mentira, viu, compadre? Falar de mentira, eu estou aqui com outra comprovação, viu, Zé João? Aguenta um cadinho aí, Zé João. Daqui a pouquinho nós atualizamos aí a sua musiquinha do Coscobeu, viu, Zé João, velho? Daqui a pouquinho nós temos aqui esse velhinho, com um patião, 94 anos. Vocês vão ver aí que velhinho danado para trabalhar, viu, gente? Dando exemplo de vida. Já a gente vai mostrar aí seu Tião Ré, daqui a pouquinho. Eu vou aqui, dentro dessa edição, para eu não escapulir aqui, né, compadre Chico? Para eu não escapulir do meu raciocínio, a gente... me informaram ontem que na região aí da terra de compadre Real dos Teclados, entre Tabuleiro da Morosa e Morro ali, tinha chovido bastante. Eu que viajo dessas mediações aqui pela pista todos os dias, eu digo, mas por onde essa chuva veio que eu estou aqui e não estou vendo? O cara diz, não, lá choveu 42 milímetros, né? Porque hoje a tecnologia dá para fazer essa medição por cada metro quadrado, não é isso? Aí eu fui lá para eu ver Ô, mentira dos infernos, velho, né, comadrinha? A menina tá dizendo aqui que é mentira, né? Você tá mentindo, que eu sei. Foi o cabo que mentiu, Você tá né? mentindo. Né, comadrinha? Você tá mentindo. Foi Roquete velho que me falou. Eu dei um pulinho lá, deixa eu ver aqui pra você ver como é que tá lá.
Choveu nada, né? Eu fui lá só tirar de perto, cadê isso? Atirar de espingarda lazarina, ver cachorro acuado com tatu, um vaqueiro pegar um boi zebu, enfrentando os perigos da campina, gavião escondido na faxina, pra pegar pinto novo no oitão, um matuto soltando foguetão, avisando de um filho que nasceu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Arma foge em vereda de preá, faxiar passarinho na dormida. Pois é, meus amigos, eu vim tirar a dúvida de perto. Um colega me disse que na verdade aqui tinha chovido bastante, né? E eu disse, rapaz, eu vou ver um pouco perto de Coité, daqui uns 10 quilômetros, mais ou menos, para a sede. Nós estamos aqui entre Coité, nas mediações, como eu estou dentro do mato aqui, está entre Coité e Morro, Estida ao Morro, vamos dizer assim, Tabuleiro da Amorosa, mais ou menos isso aqui, né? Nós ainda temos aqui uma vegetação preservada, como aqui é uma capoeira, né? E eu vim ver se realmente tinha chovido. Aí não, a chuva aqui não aconteceu. Tá tudo sequinho do mesmo jeito que estava, tudo sequinho do mesmo jeito que estava. É uma pena que não choveu, né? Vocês estão vendo aí? A quixabeira, cadê a quixabeira aqui? Aí a quixabeira aqui do meu lado aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui deve ter 200 anos, beleza? É, pessoal, eu vou mostrar uns pontos ali críticos, mas eu queria que tivesse realmente confirmado a chuva aí, mas não choveu não. Acaba falou coisa que contaram para ele, coisa com coisa. Isso aí eu vou mostrar ali uns pontos mais críticos. E eu fiquei um pouco triste, mas eu vou fazer o quê? Né? Eu queria mostrar o tanque cheio aqui, tudo molhadinho. Beleza? Vamos lá para eu mostrar aqui as barreiras, se entrou água ou não. Então, pelo jeito aqui não choveu não, viu, gente? Ei, nosso sertão velho, gente, nosso sertão velho. Esse fenômeno da seca não tem jeito, né, pessoal? Não tem jeito. Todo ano tem. E aí, essa situação é assim mesmo. Não vamos dar volta nunca, né? É do tempo dos nossos avós, desde que o mundo é mundo, não é isso? Desde que o mundo é mundo, que essa é a situação. Eita danada. Pronto, pessoal, não tem o que fazer, né? Já conferi, não tá dizendo coisa com coisa. E aí assim mesmo. Quando vier eu vou resisto. Vou voltar aqui e mostrar. Vocês perceberam que aqui tem bastante mandacaru aqui? Perceberam, gente? Demais da conta, né? Muito mandacaru, muito. É isso aí, pessoal. Aqui ainda é característico do nosso sertão ainda, né? E é bom, que bom se os fazendeiros preservassem mais. Aqui, bateu chuva aqui, o marmelo aqui, o incó, o mandacaru floresce ligeirinho. E aí fica essa beleza aqui, correto? Pronto, mas não choveu, viu, gente? A conversa não condiz, eu vou vir aqui já, porque tá bonito, ó, gente. Ó o céu carregado aí. Tá bonito, o céu tá carregado. E possamos ter chuva qualquer hora aí, viu? Quem sabe se a gente não vai ter chuva logo aqui, daqui pro finalzinho da semana. A previsão é essa. Eu tô vendo um camarada aqui. Vou ficar um pouco de longe aqui. Vou dar um zoom aqui. Cadê ele? Meu amigo, esse enxu chapéu aqui. Isso aqui se mordeu o caba. O cara tá acabado, velho. Ó, já estão se azuando ali, ó. Já estão começando a perceber que tem intruso aqui, beleza? Vou sair daqui porque uma ferroada aqui eu não chego em casa. Dá febre, dá constipação, dá resguardo quebrado, dá coluna, bico papagaio. Pessoal, eu vou agora ali no barreiro. Só ver se ainda tem uma aguinha nos barreiros ali pra gente confirmar que não teve chuva não, viu, gente? É isso aí. Não teve. Infelizmente, a conversa não condiz. E tá aqui a tristeza, né? Tudo sequinho, tudo esperando essas nuvoações. Ô, Jesus!
pudesse mandar essa nevoação aí, desalgar aqui nesse sertão velho. Ei, Senhor da glória, né, gente? Sertão, agora o nosso sertão é bonito, independente, né? Até seco como tá aqui, é um semiárido bonito. A diversidade que nós temos aqui de plantas, do nosso ecossistema, né? Segundo os biólogos, essa diversidade aqui, no mundo todinho, em todo mundo, conhecimento do homem, só tem essa caatinga, essa diversidade aqui do sertão de Minas Gerais, aí descamba para cá, para todo o norte e nordeste, viu? De Minas para lá já não tem mais, nem lá, nem canto nenhum do Brasil, nem do mundo. Nem do mundo não tem essa diversidade, que eles chamam aqui de caatinga, né? E essa coisa... O que é diversidade para o pessoal entender aí, gente? É todo tipo de planta dentro de uma só vegetação, né? Costuma em outros países ter o que é uma planta é uma só. 90% de um é... Compadre Mazinho tá cá vendo a gente, né, Mazinho? Obrigado aí pela audiência. O Plínio, mas não é borboleta não, Plínio. Aí é um enxu, chapéu. Se morder aí, o cara obra no lugar, meu amigo. Tem que mandar buscar o corpo bombeiro, né, compadre Oscar? Compadre Plínio, velho, Plínio Júnior vendo a gente aí, Carlosinho da Bahia, compadre Jorge Watts vendo a gente aqui. Vamos continuar e eu vou mostrar pra vocês, gente. Laís Ramos tá vendo a gente também. Eu vou mostrar pra vocês, depois dessa matériazinha aqui, eu vou mostrar pra vocês o ano passado, esse lugarzinho aí, como é que tava dentro de um ano, como é que as coisas desaparecem tão cedo assim, viu, compadre Plínio Júnior? Filho de Deus Gabriel, aí encheu, meu amigo. Se morder, o cara faz e pronto, cai no lugar. Aquela planta que fica. O que é bambu, o que é palmeira. E nós não, nós temos aqui o calombi, nós temos a imburana, nós temos o incó, nós temos todos os tipos de... Aí o mandacaru, a palmatória, nós temos o buzeiro, nós temos diversos tipos de vegetação dentro de uma planície, dentro de qualquer que seja o território. A quixabeira, não é isso? Isso eles veem isso como a maior riqueza que o Brasil tem, essa diversidade do nosso sertão. Aqui tem uma senhorita catando ali, como eu acabei de falar, né? Catando ali o incó, que é a única coisa que tem para ele comer aqui no momento. Essa folha do incó. É isso, para sobreviver. Tá vendo aí, né, gente? Não morre não. A vantagem é essa, de ter a caatinga, porque aí eles aproveitam de tudo, né? Vai se adaptando. O incó tá verdinho. Sai catando aqui, uma folha aqui, outra ali. Aí chega aqui, ó. Tem essa vantagem de ter água aqui. Não é chamado água de ração. Como eu falei para vocês, a aguinha tá pouquinho aqui, mas ainda o fazendeiro agradece aqui. Muito bem, gente. É isso aí. As aguinhas não fez água nenhuma. Tá dito e redito. Meus amigos do Coité Cultura, me informaram que essa região aqui tinha chovido. Eu fiquei bastante alegre, né? Porque a gente torce por uma situação agradável que é a chuva no nosso sertão, né? Vim aqui ver de perto, gente, aqui o nosso semiárido, mas não condiz, viu? Não condiz. A chuvinha foi pouca. Eu só mostrando para vocês aqui, eu gosto muito desse meu sertão. O ano passado eu tive aqui nessa mesma data. Esse tanquinho aqui estava cheio. Tem um restinho de água aqui, né? Ele tem até uma quantidade de água razoável, mas já está barrenta. Mas para os animais ainda é benéfica, né? Ainda aí o proprietário ainda agradece por isso. Porque aqui, apesar do tempo das pessoas, não ter a comida suficiente, mas o animal aqui bebe água à vontade e não bebe água de ração. Segundo, como diz aí os nossos criadores, correto? Vou mostrar, gente, que o nosso sertão é bonito. Até mesmo seco, a gente percebe que é um sertão bonito. Eu fiquei alegre quando me disseram que aqui tinha chovido 42 milímetros. Aqui eu estou nas mediações aqui, sentido aqui a Tabuleiro da Amorosa, nessas mediações aqui, o morro. Aqui tem outros bebedouros aqui. Tem outro bebedouro aqui. E tem um pouquinho de água também, beleza? A chuvinha foi pouquinha, viu, gente? Aqui tá sofrido aqui, né? Não tá sofrido?
Aqui tá um pouco sofrido aqui. Ei, Jesus. Isso aqui é um carrasco danado, mas tá um pouco seco, né, gente? Só o marmelo aqui. Sequinho danado, mandacaru murcho. É bonito. Hoje amanheceu tipo garoando, né? Garoando. E pra gente que conhece o nosso sertão aqui, nessa época do ano, essa garoazinha, esse frio, vamos dizer assim, pra trovoada não é legal. Não é legal, entendeu? Por que não é legal? Porque estamos acostumados que a trovoada tem que ser quente, né? Vaporar para vir as nuvens de trovoada. Esse friozinho aí tá nublado, vocês estão vendo aí como é que tá, né? E bonito, tem até umas nuvens carregadas aí. E aqui tô dentro do agreste aqui, vendo o nosso sertão velho aqui como é que tá, gente. É uma pena que realmente não choveu não. O pessoal que me informaram aqui, né? Não choveu. Vocês estão vendo aí a situação que tá o solo. Se eu mostrar o solo aqui, vocês verem como é que tá o solo. Vai meter nos infernos, diabo! Aqui na verdade nem pingou, gente. Pois é, pessoal, aí vocês estão vendo que esse tanque, ele... Pronto. O capa falou que tinha chovido, ele se confundiu aí, né? Comadre Elinéia. Comadre Del tá por cá vendo a gente. Obrigado pela audiência aí. Comadre Elinéia disse que em Salvador já choveu bastante. Até comadre Elinéia, nós já mostrou aqui os vídeos já, viu? Porque você chegou agora no vídeo. E Delvan Silva tá por cá. O Padre Velho, Manuel Pereira, Nilda Santana, Plínio Júnior. Mazinho Velho da ambulância, recém-eleito, né, Mazinho? Contando as horas para vestir o palitozinho de compadre Mazinho Velho. E nós fizemos. Cadê Mazinho? Olha ele. Tá chegando a hora, Mazinho, de você vestir seu paletó, né, velho? Com todo direito, né, Mazinho? A luta foi bacana. 20 anos, 15 anos de estrada. E aí vai ter seu privilégio de representar os seus votos. Aqui outro também vai tomar posse já. Junto com o compadre Mazinho e o compadre Ariel aí, né, compadre Ariel? Também já vai possuir aí mais um recém-eleito aí, né, compadre? Muito bem, quem é esse aqui? Vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Muito bem, pessoal. A gente tem que passar os anunciantes aqui, senão com os cuidos a gente vai pro Berebé. Olha aqui o lugar, gente. Esse lugar que eu filmei aí, tá vendo aí? Aí, esse lugar tá um ano, fez em dezembro, olha. Repara a vegetação, repara o tanque, olha como é que esse tanque tá de água aí. Dá para vocês acreditar, compadre, velho? Como é que a natureza é, né? Aquele tanquinho que vocês viram lá, as pedras, aí cobriu as pedras tudo, cobriu tudo, né? A natureza, ela é charmosa, ela tem seus privilégios, né? Aí eu fiz o ano passado que eu fiz esse negócio aí, né, gente? Aí... Fazendeirama, alerta e vão à campanha, que quem luta sempre ganha, do campo uma melhorada. Pois é, pessoal, vocês estão vendo que dentro de menos de um ano, né? Talvez um ano, novembro, dezembro, não lembro bem, que aconteceu esses vídeos, que eu sempre estou registrando, né? Chuvas e secas, para a gente estar mostrando, é a realidade da gente. Não tem por que a gente ignorar essa situação, né? Olha que coisa bacana. Palma e capim, pra engordar a boiada. O nosso sertão, rapaz, é maravilhoso. Essas chuvas que tá lá na capital, né, compadre Jaime? Se viesse a metade pra gente aqui, aproveitava tudo. Não ia nada pros rios, nem rio tem aqui por perto. Nós abanava a água para ela esfriar e ficar por aqui. Olha a caatinga aí, gente, como é que tá. Um ano. Então hoje é desse jeito que é, né, compadre Antônio? Ô, Antônio Trindade, filho de Deus, tu viu aí, rapaz? A chuva foi embora, né, graças a Deus. Aí, né, Tuco? Foi embora daí, Tuco. A gente tá querendo que ela venha pra cá, compadre Tuco. Compadre Tuco. Aí, ele quer que ele venha pra cá, pra nossa cidade. Aí, Tuco. O ano passado aqui nós estava assim, viu, compadre Tuco? Aí, ó. Mas aí hoje já tá diferente, viu, compadre Tuco? Hoje já tá desse jeito aqui, nego velho. Olha como é que tá. O mesmo Se os fazendeiros preservassem mais. O mesmo lugar. Aqui bateu.
né? O mesmo tanque, o mesmo pasto, né? Hoje a gente foi lá aqui ontem, um colega disse que tinha chovido 40 milímetros, 42 milímetros, eu embocar ele aqui para lá e disse, hoje vou resistar o lugar de novo. Cheguei lá, só achei o corrozinho velho, né? Tá aí, o Patuco tá lá alegre, né, Tuco? Porque tá dizendo aqui que, graças a Deus, a chuva foi embora de Salvador, porque para lá causa um pouco assim de transtorno, né? Mas aqui pra gente, que a gente torcia que viesse para aqui, né? Relaxa que ela deve vir já, né, compadre? Compadre Jaime, a gente tomara que venha logo, venha logo para aqui, que a gente quer ver aqui assim, ó. Aí o gado queria ver assim, ó, eita, aí eu sei que é coisa bonita da gente ver. Vai fazer o quê? Esperar o Criador aí, né, compadre? Esperar o Criador fazer isso aí por a gente. Porque a gente não tem outro jeito a dar, não sei isso aí, esperar o momento certo. Anda a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado, está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão chover. Choveu em Barroca, filho de Deus, não choveu aí, mas choveu em Barrocas, aí, compadre, com o Patuco aí, chuva. A chuva de Barroca aí, viu, Tuco, com Manesita, Barrocas aí, ó, o pessoal tão feliz, né? Perto da terra de compadre Jaime aí, né, compadre Jaime? Então, compadre Jaime, aí tá, graças a Deus, né, já tá mais ou menos, né? Aí aqui, pessoal em Salvador que a situação desse deslizamento aí é quem não dá certo muita chuva aí não. O pessoal também não tem que estar construindo casa nesses lugares. Acaba sai daqui do Nordeste, do interior, vou morar em Salvador. Aí sai daqui com um aluno, um papagaio, uma cachorra véia, chega lá, faz um quiosque num lugar desse aí, e aí agora bota a culpa em tudo quanto é gente e não tem ninguém culpado. Aí, ó, coitado aí, foi salvo, né? E isso aí é esse mesmo, né? A gente já sabe que é desse jeito, né? Aí, ó, as casas tudo alagadas, o nível da água bastante alto, né? E é isso aí, meu amigo. Aqui, esse dado, olha para aí, ó. Aí, ó, uma área assim, vamos dizer assim, de estrutura, de um ambiente central da cidade. Olha como é que está o nível da água aí. Porque não tem escoamento. O mar está empurrando para cá e a água está querendo ir para lá e não vai dar certo nunca aí, né, compadre? Não vai dar certo nunca. Enquanto esse pessoal não se organizarem nesse sentido, que não dá para morar nessas empucas. Isso acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, né? Muita gente faz tá interferindo nas passagens das águas. Aqui em Coité tem. Aqui na Pampulha ali tem gente morando dentro do esgoto lá. Acaba não tendo onde construir, porque lá é um terreno baldio, invade lá com a família, coitado, faz um barraco de qualquer jeito, sem viga, sem estrutura nenhuma, levanta uns blocozinhos, bota um negocinho enganchado, e aí vai viver. Chega uma hora de uma chuva desse jeito, e aí as vidas vão embora, né, gente? E é isso aí. Então, eu não posso botar a culpa em ninguém, o próprio Deus não tem culpa de nada, tem que mandar chuva, né? A quantidade de cidade é muito grande, não tem para onde as águas ir, as águas é o caminho delas, tem que achar o caminho dela, o que tiver pela frente vai levar, né? E aí não está o problema, tá? Isso aí é questão de entendimento de cada pessoa e medir as consequências, né? Que a gente acaba tendo muitas consequências com as decisões malucas que a gente toma, né, compadre? Cadê o velho, rapaz? O velhinho, cadê o velho? Ô, compadre Jaime, cadê o velhinho? O velho Tião velho, o velho trabalhador do veneno, cadê ele? Ô, Tião, bora, Tião, bota a pirela marreta aqui, bora. Apenas 94 anos, viu, gente? 94 anos.
de Minas. Vamos na casa do Sotião Chava, 94 anos, trabalho o dia inteiro com enxada. Esparrama nós pelo mundão aí, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no bairro dos Primos, em Campestre, onde vamos conversar com o Sotião Chava, 94 anos, trabalho o dia inteiro na roça, pessoal. Olha lá com a enxada, ó. E nem viu que eu cheguei ainda. Quem gostar, esparrama nós pelo mundão. A amiga dele é a enxada que ele fala. Companheira, né? Bom dia, Sotião. Bom dia. Bom? Ah, mais ou menos, é. Graças a Deus. O senhor tá animado, a baixadona grande pra passar a enxada aqui. O matinho vem quente, é? Oi? O matinho sai que sai mesmo, né? Ah, sai. Olha só, pessoal. Passando a enxada na terra. Aqui, Sotião, o que eu trouxe pro senhor, ó? Trouxe um presentinho pro senhor. Pitu, vida. Eu não sei se o senhor gosta. Ah, eu bebo mais um pouquinho. É um golinho na hora da comida, né? É. Faz 9 anos que ela tá lá em casa. Ah, Zelinho, Aí eu falei, eu vou levar pro 94 Sotião. anos, viu, Zelinho? Aí. Deus abençoe. Muita gente pode falar aí, pessoal, ó, um presente, mas é que ele toma um golinho na hora do almoço. Uma pessoa chegar nessa idade aqui, não puder tomar um golinho na hora do almoço trabalhando o dia inteiro, não é pra qualquer um, não. Eles falam que quanto mais velha fica melhor, fica mesmo, Sotião? A pinga? Se ela ficar curtida, ela é melhor? Ah, isso que é, né? Ah. O milho lá do outro lado tá bonito, hein? Oi? O milho que o senhor plantou lá tá bonito. Agora vou chover demais, a gente não dá conta. Mas aqui o senhor tá passando a enxada, o senhor vai plantar ainda? Vou plantar. Milho mesmo? Plantar feijão, plantar milho. Ah. Agora agarrou chover demais, o senhor tá trabalhando todo o dia inteiro na enxada, o dia inteiro. Ele puxa enxada mesmo, ó. Aquele dia que tava chovendo, não tava tendo jeito de capinar? Aí não tinha jeito. Lá dentro, lá da mata, né? Aí você passa a enxada e não morre, né? É. E a baixada aqui é grande, é? E aqui é ruim, né? Que tem que capinar pra morrer um osso pra plantar. Aí o milho o senhor capina com chuva? Oi? Lá dá pra capinar com chuva? Ah, pode. Faz quanto tempo plantou o milho? Ah, não faz tempo não, foi. Agora pouco choveu. Porque choveu, né? Tava sem chuva, né? Eu não tentei. Aqui eu posso dizer, vou entrar na conversa do cabo aqui, viu, Zelinho? O Zelinho é o seguinte, se botar em cada 10 homens hoje de 20 anos, 10, apanhar todos os 10, não sei se tire 2 que façam o que ele está fazendo aí. 10 homens de 20 anos aqui, 10 homens de 20 anos, pode pegar de 20. Eu não vou nem botar mais longe, de 30, eu vou botar de 20, que é mais novo. Não faz o que ele está fazendo aí. Entendeu? Esse vídeo tem 1 hora e tantos minutos, mas eu fiz uma edição, porque é muita coisa, né? O assunto com ele foi muito grande aí. Mas aí, ó, 94 anos de idade, cuidando desse sítio aí. Eles encontram do outro. Entendi, mas aí pode plantar no mês agora de novembro, dezembro? Pode. Até o fim desse mês pode plantar. Ah, eu achei que era setembro, né? Não, pode plantar até o fim do mês. Seria bom, Zelinho, se quando o homem chegasse nessa idade de 90 anos, a natureza pegasse ele e rejuvenescesse ele, para ele voltar aos 20 anos, para ele voltar forte de novo, para ele voltar a fazer tudo de novo que ele fazia. Não era bom se, por exemplo, a natureza dissesse, não, o cara que chegar a 90 anos, ou mais de 90, eu vou rejuvenescer ele, trazer ele para os 20 anos de novo, que ele merece, né? Ele não, porque um cara desse aí, ele não fez bagunça, ele não fez traquinagem com a saúde dele, vamos dizer assim, né? E cuidou, come pouco, trabalha bastante
Você sabe que quem come muito é propício a todo tipo de doença mais vulnerável do que o cara que come pouco. O cara que come pouco e trabalha da forma que ele trabalha aí, provavelmente vai ter menos risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, esses problemas mais sérios, inflamatórios, né? Vai ter só o desgaste do corpo que vai debilitando. Não era para o homem ficar velhinho assim, era para Deus pegar um homem desse aí e dizer, não, agora para aí. O anjo Gabriel vai lá, passa o pincel num velho tião de novo e bota ele com 20 anos de volta de novo, que ele merece, né, compadre? Da onde vem tanta animação para trabalhar? É vontade de trabalhar mesmo? Tudo é vontade da pessoa trabalhar? Eu gosto, né? O senhor gosta, né? Comer criado no estado. O povo não quer saber de trabalhar mais. O povo agora só conversa em café. Só conversa em café. Inchada ninguém mais conversa. Não canta mais nada, sem café. Café ainda vai dar uma cambopa no povo. Impressionante. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor plantou o primeiro lavoura de milho? Eu desde 7 anos eu trabalho nesse serviço. E nesse toadão aí, ó, falar uma coisa. É difícil, hein? Você tá cansado mais que o velho. Você tá respirando aí, o velho que trabalha, você que tá cansado aí. Com alguém ou o senhor sempre tomou um golinho? Tomar pinga assim na hora de comida, o senhor sempre tomou ou prendeu com alguém? Que jeito que foi? Não, toda vida a gente bebe um golinho. Abre o apetite? Abre o apetite. Ainda aqui uns porquinhos ainda, né? Galinha, frango amendoim. Comprei uma boiada brava e vim trazendo do chão de Goiás. Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais, a boiada estourou no pé da grande Serra dos Cristais. Lutei bastante, quase o dia inteiro, mas a... Falando de amor no forró, simbora Nil Santana, ao vivo. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada, ter irmão da luz, chora na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, não a vida passa no romper da aurora e no piscar de olho a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra virar. E quando você chegar, vai chover amor, do terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, peixe pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, vou jantar a luz de vela depois do amor, fala amor. Chove lá fora, aqui dentro só olhar demais em nossos lençóis. Aí é o forró do Cusco Meu, né, compadre? Ailton Mascarenhas, compadre Nilzinho, tá vendo a rede, Zelinho, velho.
Zelinho, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Eu vou mandar para você o vídeo da chuva de Barroca, viu, Zelinho? Barroca choveu bastante. Leosmar tá vendo a gente. Zé João, fica aí. Você vai cantar agora, Zé João. Não vai demorar não, viu? Viu, Zelinho? Você chegou atrasado, você não viu. A chuva de Barrocas foi bastante interessante, viu, Zelinho? Os riachos ali em Nova Brasília, né? Da divisão ali. E a gente atualizou, choveu também. Cadê aqui, rapaz? Tem um vídeo aqui cadê Edinho Santana aqui, que Edilson mandou para mim. O vídeo lá dos Claro. Cadê, filho do Coscobel? Os vídeos dos Claro. Se eu achar aqui ligeirinho, os nossos amigos estão sempre nos atualizando. Aí caiu casa lá nos Claro. Cadê, Edinho Santana? Adianta aí que o tempo está passando. Deixa de conversa repisada, né, compadre? Cadê, filho de Deus? O vídeo lá dos Claro de Barro, aqui de Salgadalha, não foi? Do Virgem de Nossa Senhora. Deixa eu ver, foi que eu joguei esse vídeo. O cara mandou para mim aqui agora o vídeo para eu atualizar lá, né, no município de Coité, mas lá dentro onde foi que eu joguei esse coisa meu? Peguei o vídeo aqui, não sei foi o que eu fiz com esse vídeo. Vou achar agora. Enquanto isso eu vou botar Zé João aqui. Vou achar o vídeo. Tá inspirado hoje, viu? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que contou lá do trator. Zé João das Teofilândia vendo a gente aí, né, Zé João? Obrigado aí pela audiência. O que foi, vovó? Cadê a senhora? Falar pro meu pai e minha mãe, me tirar daqui. Por quê? Eu vou embora. Ô minha filha, tu tem carro? A senhora tá muito vexada. Vai pra onde? Você vai pra casa de... Falar pro meu pai e minha mãe, me tirar daqui. Sim. Eu vou embora. Ô minha filha, tu tem carro? Não tenho, vó. Se tu tivesse um carro, eu ia te pagar pra tu me levar no carro das minhas coisas, com a minha roupa, e tu me levar lá pra casa da minha mãe. Agora. Por quê, vó? Por que a senhora quer ir embora? Eu quero, por causa desse cara aí. Por causa de quem? Tá vendo o que é que ele fala comigo? O que ele falou com a senhora, vó? Não quero ir embora pra casa da minha mãe. O que ele minha falou? Minha filha, pelo amor de Deus, arruma o carro, minha filha. Pelo amor de Deus. E pega minha roupa. Eu vou catar minha roupa e tu me leva pra casa da minha mãezinha. Tu sabe onde é que a minha mãe mora? Não sei. Sabe? Sabe, minha filha? Você já foi lá? Nós já foi lá, eu e você já foi lá na casa da minha mãe? A Laurinda? Eu sei onde mora a Laurinda. Olha, filha, sabe, minha linda? Vamos comigo? Juro por Deus que você sabe. Eu sei. A Laurinda, eu sei onde mora. O que foi, comadre? Eu amo a minha mãe de coração, que mãe é uma bênção de Deus, né, minha filha? Mãe é uma bênção de Deus, né? O Miguel Pedro e a Laurinda. Olha, a mãe da gente fica... Ô, minha filha... Pobrezinha, quer ir pra casa da mãe dela aí, compadre. Ô, compadre Ed, filho dos infernos, velho. Ô, compadre Ed, ela quer ir pra casa da mãe dela, compadre Ed. Vamos fazer uma vaquinha pra nós arrumar um carro pra levar ela lá, compadre Ed, né? Tem que levar a pobrezinha pra lá, né? Você tá mentindo pra você. Não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Eu vou levar ela lá, né? Você tá mentindo. Alô, compadre, aqui é Kei de Zé Ramos, tá aqui mandando um alô aí, compadre Kei de Zé Ramos, tá lá vendo a gente, compadre Fábio de Jesus, compadre Ed, compadre Levi chegou agora, foi Levi, Leosmar Ramos, compadre Desita, Dailton de... Ô, Zelinho, eu procurei aqui, Zelinho, se eu pegar aqui, viu, Zelinho? Essa aqui, Zelinho, foi chuva atualizada agora no sábado, viu? Aí, Lucas, ó, Piritiba, Bahia. Toda a Bahia, viu, Zelinho? Toda a Bahia chovendo. Sábado, 23/11/2024. O Cacau tá comendo aqui. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Desbravando o Sertão, com muita chuva pelo estado da Bahia.
Inclusive eu me inscrevi nesse canal de Lucas, o Desbrasador do Sertão, e mandei um vídeo de Coité. Aparece aí, o Brasil todo viu Conceição do Coité, quando eu fiz o vídeo, e me inscrevi nesse programa e atualizei aí. Vai aparecer nesse vídeo que roda aí nas internet aí em todo o Brasil, viu, gente? A gente é atualizado. Paraúnas, lá no oeste da Bahia, aí, ó. Caldeirão Grande, também na Bahia, né, gente? Olha aí, São Pedro, que aqui o negócio ainda tá quente. Então, meus amigos aí do canal de Lucas. Pronto, o vídeo foi esse aí, na primeira chuva que nós tivemos aqui no sábado, e eu mandei para Compadre Lucas. Do meu sertão, começou a chover aqui hoje. Conceição do Coité, Bahia. Já começa a cair os primeiros golinhos de chuva e a gente já fica satisfeito. Eu estou registrando aqui para botar aí, para fortalecer o canal do meu amigo Lucas. Começou a cair toró. Nesse exato momento, 5 minutos mais ou menos. E a gente já começa a sentir o efeito. E a gente pede que tomara que ela venha mesmo de verdade. Estamos precisando bastante, viu, pessoal? Desabrochando o sertão aí. Canal de Lucas. Cada um componente aí, né? Vídeo, faz os vídeos. Campo Alegre, meu povo, ó, caiu água. Graças a Deus. Chuva boa, viu? Zelinho, Riachão, Zelinho. Riachão do Jacuípe, no sábado. Encheu tudo, velho, ó. Só tá faltando coisa, né? Tá bonito! E aqui, Zelinho, Zelinho, ó. Nesse momento, viu? Quanto tempo, Jesus? Não aconteceu isso. Aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Vai, Jack, vai, Jack. Glória a Deus, Senhor. Olha como tá a baixada aqui no Rio da Carne de Claudivan. Aí, Zelinho, tá entre a terra de Cardozinho e Nova Brasília ali, que é de divisão. Nesse momento, viu? Quanto tempo, Jesus? Não aconteceu isso. Aqui em Nova Brasília, aqui, ó, no Rio. Vai, Jack, vai, Jack. Glória a Deus, Senhor. Olha como tá a baixada aqui no Rio da Carne de Claudivan. Olha, chama, cuida. Atirada espingarda lazarina, vê cachorro acuado com tatu. Um vaqueiro pega um boi zebu, enfrentando os perigos da campina. Gavião escondido na faxina, pra pegar pinto novo no oitão. Um matuto soltando foguetão, avisando de um filho que nasceu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Arma foge em vereda de preá, faxiar passarinho na dormida, tucaiar as marrecas na bebida, ver galinha fugir do carcará, fazer pasta de rapa de joá, que a espuma é do jeito de sabão, criar peba no fundo de um caixão, quem morou no sertão nunca esqueceu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Um dia o gago me falou que a moleque ele canta. Um dia o gago me falou que a moleque ele canta. Vou embora. E entre frases escoltadas ele dizia assim pra sua amada de uma canção que você que nunca de mim. Cada um me aparece. Ninho Santana, o cotovelo do forró.
mulher só. Eu quero é ser feliz com meu xodó. Sou o homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou o homem de uma mulher só. Eu quero é ser feliz com meu xodó. Bora! Eita, mano! Nada de areia, eu quero meu bem. Pra ser feliz e mais ninguém. Se me sinto só, tenho meu xodó. Eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, eu bebo e choro apaixonado quando do meu lado não tenho ela. Fica dia do dia, farra todo dia. Minha felicidade é ela. Ela é meu amor. Me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Sou o homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou o homem de uma mulher só. Eu quero é ser feliz com meu xodó. Fui. Vou descer a rampa, vou descer a pirambeira, que vem a trovoada, Jaime. Vem a trovoada. Vou fechar aqui. Essa música o Zelinho gosta demais, né, Zelinho? O Zelinho disse que já comeu um pitu do Coscoveio quando ele tava rapaz solteiro, tava saindo um cabelo na testa ainda, né, Zelinho? Era, os dentinhos de leite, o cabelo todo cremosinho na cabeça, todo invocado, um rolozinho. Naquele tempo o sapato era um roló, né, Zelinho? Uma fivelinha bem feitinha, né, Padre Rony Santos? Até sexta-feira, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui, né? Vamos fechar um dos Bora, Zacarias, Caba Velho. Essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto, hein? Ei, Gini, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de viver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Meus amigos, antes de eu fechar, acabei encontrando aqui, né, o vídeo do compadre Ré, que mandou lá dos Claros, viu, gente? Lá dos Claros, em Salgadalha. E foi muito derrubou casa, foi muito tempestade, e a gente só mostrando pra vocês aqui. Cadê? A gente vê no finalzinho aí. Aí, pessoal, os Claros aí, derrubou isso aí. Infelizmente, né, compadre Ré? Prejuízo, né? Não sei se teve vítima. Foi muito vento lá nos Claros, na região de Salgadalho aí, né? Já tá perto do Tapuio aí, na verdade, né? Perto do Tapuio, acabou a casinha do Cabaré aí. É assim mesmo, a vida é assim, não tem. A natureza não tem negócio de conversa furada não, né, compadre Rony? Obrigado pela audiência aí. E é desse jeito aí, né? Só Jesus. Conheço demais essa localidade aí, viu? Conheço demais. Só os facão mesmo lá. Aí, ó. Coluna de pilar também, ó. A cama de tio lá, ó. Ele dormia aí, ó. Ah, a cama de tio lá de pendurar. Aí, tá vendo? Pra você ver, né, pessoal? Para um pobrezinho agora ir refazer essa casa,
Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não, é desse jeito aí. E não tem jeito, o mundo é assim, as coisas acontecem como... tem quem evite, tem quem sabe como é que vai ser as coisas. Foi muito vento lá, segundo os testemunhos, ventou demais da conta. E aí não teve jeito, né? Vamos fechar? Bora, menininha. Coscobinho, vê se você canta direito. Canta direito, você não é de beber cachaça não, mas você tá botando os caras pra beber cachaça aí, né, Pajá? Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de viver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber.